Bom dia, Cirineu. Qual o maior desafio hoje de um ocupante de cargo público em Piauí? Bom dia, Roseli. Bom dia, ouvintes da 104. Primeiro, quero parabenizar o Jornal Alto São Francisco e a Piauí FM 104,3 por essa iniciativa extremamente benéfica neste momento estratégico que antecede as eleições municipais e agradecê-los pelo convite que muito me honra de participar do programa Um Giro na Política. Se tratando de 2 meios de comunicação tão conceituados em Piauí. Quanto ao maior desafio, Roseli, eu falo como vice-prefeito e como pré-candidato a prefeito, sem dúvida alguma, será administrar com escassez de recursos. Pois estou acompanhando de perto e sei que a cada dia a arrecadação, os repasses são cada vez menores, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Embora como empresário, posso dizer também que essa turbulência econômica não afeta somente as prefeituras, pois não é diferente para qualquer segmento da nossa sociedade. Diante do grave cenário econômico, até mesmo na esfera pública, o que de fato é possível fazer em curto prazo, já no primeiro semestre de 2017? Infelizmente, não acredito que no primeiro semestre já estaremos em situação melhor. Portanto, ninguém se iluda com a nossa situação econômica em curto prazo, pois qualquer que sejam as medidas adotadas para sair da crise, nenhuma delas, pode ter certeza, não terá efeito imediato. No entanto, as principais medidas, com certeza, têm que ser mais do que nunca estancar o desperdício em todos os setores, melhorar a logística geral de todos os serviços, investir em qualidade pessoal, para o melhor desempenho, lógico, das funções, valorizar o profissionalismo acima dos interesses políticos, eliminar de vez qualquer possibilidade de cabide de emprego e banir principalmente com firmeza esse câncer na administração pública, que é a corrupção. Essas medidas realmente dependem exclusivamente de um gestor com experiência administrativa e de real competência de quem estiver no comando. Pois se temos que administrar com escassez de dinheiro, sem prejudicar os setores primordiais, como saúde, educação e tantos outros, então o caminho imediato será economizar, sem deixar realmente nenhum dinheiro empurrá-lo. Com o último acontecimento do cenário político nacional, a atividade talvez esteja vivendo seu período mais desmoralizante. Como ter a confiança do eleitor? Roseli, estamos vivendo um momento em nossa política onde eu penso que o Brasil sofrerá uma transformação histórica no lado moral e ético. Deputados votando impeachment, por exemplo, e comentando o voto, relacionando a parentes com moral e ética. Semanas depois, vendo essas pessoas sendo presas por corrupção. É realmente desmoralizante. Entendo, na verdade, diante desse lamaçal, nenhum candidato terá a confiança do eleitor pelos seus discursos envelhecidos ou um programa de governo fora de nossa realidade. Nem tampouco pautando em honestidade, como se isso fosse uma virtude. O que no meu conceito, é obrigação de todo ser humano. Essa confiança será, na minha opinião, um misto de propostas possíveis de execução, sem demagogia e principalmente pelo histórico do candidato, a sua real biografia, de onde e como surgiu, por tudo que passou ao longo de sua vida, de como adquiriu seu patrimônio e ainda como tem sido o dia a dia dele e sua participação, perante a sociedade antes da política. Pois são princípios, na minha opinião, que observados, normalmente não mudarão diante da vida pública. Cirineu, se você tivesse o dinheiro e a articulação política necessária em Brasília e Belo Horizonte, o que faria para Piauí? Qual seria a ação principal? Roseli, não gosto muito de trabalhar com essa palavra de apenas uma sílaba, se. Tão pequena, porém com vastas possibilidades não palpáveis. Articulação política em Brasília e Belo Horizonte, qualquer prefeito, por menor que for o município, terá com certeza seus apoios determinados e acho que com relevância maior ou menor. No segundo ano de mandato do prefeito, acontecem as eleições para deputados, governadores, senadores e presidente. E às vezes o quadro que se tem hoje pode ser mudado, como aconteceu aqui mesmo, inclusive mudanças de partido dos deputados. A ação principal que eu faria hoje, nesses tempos tão difíceis, seria moradia e emprego. Traria pequenas empresas, porém, um potencial de empregabilidade altíssimo, com pouco investimento
e sem nenhum impacto ambiental ou qualquer outro, por menor que seja. Empregos esses, principalmente para nossos jovens do primeiro emprego e as pessoas com baixo grau de escolaridade. De que adianta investir em crescimento urbano no momento que o nosso povo não tem moradia e muito menos emprego para se sustentar? Como pagaria um lote ou um financiamento? Cirineu, por mais que a saúde e a educação tenham, até por lei, recebido os maiores investimentos, por que estão aquém da demanda e da necessidade da sociedade? O que pode ser feito de maneira efetiva para amenizar esse quadro aqui em Piuí? Roseli, a maioria dos políticos responde a mesma coisa sempre, que estão investindo mais do que a lei exige. Em Piuí, por exemplo, o setor de saúde é disparado o que mais recebeu e recebe investimento. No entanto, a população cobra que é onde mais precisa se investir. É claro que tem muita coisa, tanto na saúde quanto na educação, que realmente depende do Estado, da União. Nem sempre o percentual gasto em um ou em outro é o bastante, eu sei. Mas temos que observar como e em que gastar, pois às vezes se gasta mal. É muito simples. De que adianta termos lindos prédios, belos equipamentos, se faltam às vezes médicos, medicamentos, demora na realização de vários exames, falta inclusive materiais às vezes simples, como agulhas ou mesmo a gaze? De que adianta ter uma casa linda, Roseli, com móveis bonitos, porém com a despensa vazia? O pior ainda é que a maioria dos administradores públicos no Brasil não acredita muito na qualificação de profissionais. Eu muitas vezes, com a experiência que tenho, e aí com grande convívio no dia a dia com o povo, percebo que tanto na saúde como na educação e nos demais setores, quase não se investe em preparação. Todos que vão aí no Hospital do Câncer de Passos, Divinópolis ou Barretos, só dizem maravilhas sobre os atendimentos. Mas lá realmente investem em capacitação. Aqui não se percebe que uma simples telefonista em qualquer uma das áreas pode muito bem elevar ou denigrir a imagem do setor. Um contínuo servente, um motorista, uma monitora, uma professora, uma enfermeira, o serviço de manutenção em geral, inclusive dos veículos e estrada, um agente de saúde, marcação de consultas ou exames e muitos outros. Enfim, quase ninguém recebe uma preparação suficiente para exercer tais funções. E todos fazem parte do grau de satisfação ou insatisfação da população. E a culpa não é dos funcionários, pois não recebem tais capacitações suficientes para a execução de seus trabalhos, que seja por via estadual, municipal ou federal. Cirineu, como o Piuí pode se fortalecer internamente e não se contaminar com a crise econômica nacional? Isso, Roseli, eu posso responder com propriedade. Essa minha atuação como empresário, atendendo num raio de 700 quilômetros, trabalhando em tantas cidades grandes, pequenas, inclusive em outros estados, agora já temos grande parte do necessário. Não diria para não se contaminar com a crise, e sim para atravessar esse momento com menos sofrimento. Temos uma agricultura forte, uma agropecuária, setor de queijos fortíssimos. Não temos uma grande indústria, mas temos muitos pequenos empresários, um comércio movimentado e diversificado. Inclusive, a maioria das empresas de Piuí não tem feito demissões. Portanto, a cidade, sem dúvida alguma, já está a alguns passos à frente de muitas do mesmo porte. O que todos devem estar atentos é que, mais do que nunca, devemos nos policiarmos em nossos negócios e que, em momentos assim, podemos sim trabalhar com a margem bastante reduzida, não pagar juros altos e saber onde economizar. Entendo, Roseli, que o cano de saída deverá sempre ser menor do que o cano de entrada. Em qual homem público você se espelha para ficar na história da política piuiense? Acho que o mais importante, Roseli, não é ficar na história, e sim dar sua contribuição de alguma forma e à sua maneira. Em Piuí, tivemos vários homens e mulheres também, que em sua época foram extremamente importantes para a nossa cidade, na área social, empresarial, pública, ou em outras áreas. É muito difícil alguém que não citaria Juscelino Kubitschek e aqui Padre Alberico, mas não podemos deixar de ressaltar Tata Tomé, pelo grande marco que foi a faculdade.
Como em médio prazo, talvez em 1, 2 décadas, Piuí pode se tornar uma cidade polo regional do porte de Formiga e Passos? Olha, em relação a Passos, concordo em partes. E a Formiga, nem tanto. Como já disse, trabalho em várias cidades do país. E Piuí já é bastante diferenciado. Temos realmente uma produção muito grande de café. Um montante significativo de dinheiro vindo de fora através de nossos queijeiros. Um comércio forte, empresários arrojados e extremamente empreendedores. Um belo parque de exposições. Um hospital bem montado, com algumas dificuldades, lógico, como todos. Corpo de bombeiros, SAMU, um aeroporto com grande capacidade, porém precisando de alguns ajustes. Uma cooperativa de crédito, a Credialto, estabilizada. Serviço de água independente, esgoto tratado, faculdade, muitos profissionais liberais bem qualificados em diversas áreas, coisa que às vezes eu não vejo em outras cidades do Porto de Piuí. Mas precisamos aprimorar alguns setores, como por exemplo aqui moradia, emprego, segurança, trânsito, coleta de lixo, explorar realmente nosso potencial turístico, projeto bem elaborado para tirar os cachorros das ruas e principalmente acabar com essas rixas, Roseli, essas rixas políticas que transformam o nome de Piuí lá fora em um motivo de chacota. Cirineu, o piuiense sabe votar? O que o eleitor precisa analisar para escolher um candidato? Claro, Roseli, que nosso eleitor sabe votar. E mais do que saber votar, ele sabe cobrar. Prova disso que já tivemos 2 impeachments de presidente em 25 anos. Para escolher um candidato, o eleitor deve analisar a vida pregressa do mesmo, e não somente nos últimos 6 meses que antecedem as eleições. Aquilo que o candidato apresenta para a disputa tem que ver se ele vive, se é aquilo que ele aplica em sua vida toda. Outro fator é analisar se as propostas são palpáveis ou eleitoreiras, pois a maioria tenta ludibriar o eleitor. E para o prefeito ter trânsito livre, tanto estadual quanto federal, vai depender dos deputados do seu município, do governador e presidente. No momento que falta recursos, eles não pensam 2 vezes em paralisar qualquer obra, como está acontecendo com a duplicação da MG 050 aqui em Piuí. E a captação de água do rio Piuí, deixando a rua Severo Veloso naquela calamidade. Ainda há morosidade e falta de recursos federais para resolver um problema seríssimo, que é o nosso lixo, que já se tornou uma situação calamitosa. E ainda por se tratar de um projeto tão caro, onde o município não tem recursos para executar, e há tempos isso continua ainda somente no papel. Cirineu, qual o traço de personalidade é imprescindível ao perfil de um candidato na hora do eleitor definir o seu voto? Não existe apenas um traço personalizado específico, e sim vários adjetivos, na minha opinião, imprescindíveis a um administrador. Coragem, comprometimento, inteligência, empreendedorismo, ousadia, visão, rede de contatos, liderança, sensibilidade e muitos outros. Tem que ter, acima de tudo, opinião própria, para que jamais seja levado por falsos apoiadores com interesses escusos. Um candidato que não aceita ser simplesmente uma marionete. No momento em que a imagem do político brasileiro está mais do que nunca ligada aos escândalos de corrupção, propina e negociata, você ainda acredita que há como ocupante de um cargo eletivo se manter totalmente isento de tanta desonestidade? É absolutamente possível, desde que o ocupante do cargo tenha em seu perfil histórico que o credencie para a corrupção zero. Por isso mesmo, o eleitor deve analisar bastante o berço e a vivência do dia a dia do candidato. Tem que ver quem está à sua volta comandando algo, pois com certeza esses falsos apoiadores estarão exercendo os cargos de confiança amanhã. É fundamental que analise as propostas de cada um, pois com certeza quem tem capacidade de prometer tudo não terá o comprometimento para executá-las. Qual nota você dá para o seu próprio trabalho como homem público para a comunidade piuiense? E por que essa nota? Não vejo como uma coisa bacana dar nota para si mesmo. Pelo contrário, Roseli, eu sempre gosto muito de me cobrar. Como vice-prefeito, não tenho total autonomia e muitas das vezes não concordo com muita coisa. Porém, cada um
tem seu jeito de administrar. Tive a oportunidade como prefeito por 21 dias e acho que nesse pequeno período fui bem avaliado. Como vice-prefeito, tenho consciência que fui bastante efetivo e acessível à população. Briguei muito pelos interesses do nosso povo. Inclusive, fui parceiro nas horas difíceis, aplaudindo as boas atitudes e debatendo aquelas que considero erradas. Nas eleições para deputado, fui coerente nos apoios, estando com os 4 candidatos apoiados pelo prefeito, justamente para que ele pudesse ter uma força maior e trânsito livre em Belo Horizonte e Brasília, na captação de recursos para a nossa Piuí. Ainda, através do deputado federal do PSB, que não faz parte desses que apoiamos, consegui, juntamente com nossa comissão partidária daqui de Piuí, recursos da ordem de 300 mil para asfaltamento de rua e 100 mil para Santa Casa. Agora, como pré-candidato a prefeito, na hipótese de vir a ocupar o cargo maior em 2017, posso realmente ter autonomia para colocar em prática todas as ideias que tenho. Assim sim, aí sim, terei o maior prazer de ser avaliado pelo povo de nossa querida cidade de Carim, que é Piuí.